Excelente noite para você. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos iniciar a nossa celebração dessa noite cantando ao nosso Deus, que nos comprou com alto preço, preço de cruz. É isso que nós vamos dizer. Estamos então quebrantados, nosso coração se encontra assim, ansioso pela presença do Senhor. Que você possa erguer a sua voz aos céus cantando, louvando a Deus, entregando o seu louvor, entregando a sua adoração, entregando essa alegria que está aí dentro do seu coração ao nosso Deus. Que Ele possa achar em você um verdadeiro adorador, alguém que adora Ele em espírito e em verdade, com muita alegria no seu coração. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Reconheça que você recebeu uma vida imerecida. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Você pode se sentar por um instante? Amém. Nós estamos firmes na promessa de Jesus, o nosso mestre. Abra sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura dessa noite. Salmo 95. Salmo de número 95. Nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Salmo 95 é um convite ao louvor. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemo-lo com nossos salmos. Amém? Vamos ler novamente, apenas dois versos. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com os nossos salmos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Guilherme, que vai nos dar um recado aí importante aí sobre o nosso acampamento. Toda vez quando os irmãos verem o Guilherme, já sabe o que é. Uhul. Boa noite, irmãos. Estou aqui para relembrá-los, convidá-los uma vez mais para o nosso acampamento do ano 2025. Vai acontecer entre os dias 1, 2, 3 e 4 de março. Quem já se inscreveu aqui? Quem já procurou algum dos irmãos aqui para poder se inscrever? O pastor já está. Então, quem não se inscreveu, não perca tempo, tá? As inscrições já estão abertas. Podem procurar a mim, ao Juan ou ao Eudes, tá? Vai ser um prazer poder inscrever os irmãos e a gente conta com a presença de todos. A gente quer levar todos. Então, a gente se programou esse ano para iniciar essa inscrição um pouco antes, para que os irmãos possam também se programar melhor. A gente está organizando tudo com muito amor e carinho, né? Tendo ações de melhoria para que a gente possa realmente ter um acampamento memorável para o ano que vem. Então, eu queria convidar os irmãos a participar mesmo. Hoje de manhã foi lido aqui, né, pelo pastor o Salmo 133, eu acho que tem tudo a ver. É bom que os irmãos... Quão é bom que os irmãos vivam em união, né? Unidade é uma das palavras que a gente prega aqui e o acampamento celebra muito isso, né? É um momento de união de todos nós, então vamos participar. As inscrições estão abertas. Amém. Lembrando que nós só temos apenas 120 vagas, então corra e faça a sua inscrição. Muito bem, o último aviso é sobre o nosso mês de aniversário. Como os irmãos sabem, a nossa Betel agora em setembro está comemorando 60 anos de fundação. Então é uma data para lá de especial na vida da nossa igreja. Nós já iniciamos a nossa celebração, a nossa comemoração hoje pela manhã. Hoje nós tivemos aqui a igreja muito cheinha, muito cheia de irmãos e tivemos testemunhos muito edificantes aqui. 6 irmãos vão descer as águas do batismo domingo que vem. Então já tivemos uma assembleia muito especial. Domingo que vem nós teremos, além dos batizandos, que serão esses 6 irmãos, nós teremos também um pregador muito especial, que é o pastor René Toledo, será o nosso palestrante oficial de 60 anos da Betel. E depois do nosso culto, nós teremos aquela foto oficial que ficará para a posteridade. Então nós vamos fazer uma foto aqui na frente da igreja,
Então, por favor, você, né, sobretudo as irmãs, venham bonitas, arrumadas, né? Aliás, sem falar isso é para os irmãos, né? Avisando que o Tiago e o Neuber, o Baeta vão ficar atrás da fila por conta, para não poluir muito a foto, mas nós vamos tirar uma foto muito bonita aqui que vai ficar registrado como nossos 60 anos. Então, bem arrumado, perfumado, né? Para essa foto especial. Isso no próximo dia 8. No dia 15, lembrando aos irmãos que nós teremos aqui também a participação especial de um irmão muito querido nosso, que é o irmão Roberto Andrade, que é o filho da irmã Eliana, que está sentada ali, né? Irmão da Carol, cunhado do Baeta. Só tem família aqui na igreja, primo da Viviane, né? Então assim, vai ser um domingo também muito especial. Depois nós teremos uma palavra do pastor da igreja. Deus tem me dado uma palavra por 60 anos da Betel. E nesse dia, dia 15, no almoço, nós não vamos embora para casa, tá certo? Nós vamos almoçar aqui na igreja. Nós teremos uma junta panela aqui na igreja. Então cada um vai trazer feijão, outro vai trazer farofa, outro vai trazer vinagrete, outro vai trazer uma salada, e nós vamos fazer aqui um frango assado, né? Nós vamos fazer aqui uma comida para que todo mundo possa participar. Então, dia 15, salve essa data, é muito especial. Nós teremos um almoço gostoso aqui na igreja. E no dia 29, o último domingo do mês, no culto da noite, nós teremos a apresentação do nosso coro aqui da igreja. E depois da apresentação, encerrando o nosso mês de aniversário, nós teremos um bolo muito gostoso que vai ser compartilhado com todos, né? O bom disso tudo, irmãos, é que é tudo 0800, então você não pode ficar de fora. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado, e nós queremos agora transbordar a generosidade do Senhor na vida da nossa igreja, então. Assim, então, eu quero pedir para que todos possam participar desse momento de festividade na nossa igreja. Salve na sua agenda, não fique em casa, esteja conosco, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, então? Amém. Então coloque-se aí de pé no seu lugar, com muita alegria. Vamos cantar. Vejam a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos a graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras a alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos a graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, Pensa, Senhor. brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos a graça e perdão. Vem
seja o desejo do seu coração, que Jesus possa brilhar através da sua vida, que a sua vida seja reflexo da graça de Deus sobre você. Nós vamos cantar mais uma canção, dizendo o motivo pelo qual nós viemos aqui, para adorar. Senão, né? Qual o motivo? Este, senão adorar o Senhor. E você, além de adorar o Senhor cantando com a sua voz, pode também adorar ao nosso Deus, entregando a Ele os seus dízimos e ofertas, declarando a Ele que a sua vida pertence a Ele, que você pode encontrar descanso e consolação no nosso Deus. Então vamos cantar. Que
faz o nosso coração saltar de alegria. Ó Deus, porque o Senhor pagou um preço alto naquela cruz por nossas vidas. Esse é o motivo da nossa adoração ao Senhor. Nós louvamos o Senhor por todas as coisas que o Senhor faz, mas nós adoramos o Senhor por quem o Senhor é. O Senhor é majestoso, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo. O teu amor, ó Deus, é impossível de se explicar. O teu amor, ó Deus, foi capaz de entregar o seu Filho, ó Deus, por nós. E nós queremos declarar, ó Deus, a nossa adoração a Ti cantando, que nós estamos aqui para Te adorar. Encontre em nós, ó Deus, encontre em nosso coração uma verdadeira adoração a Ti. Seja, Deus, pelas vozes, seja pelos instrumentos, ó Deus, seja pelos gestos, seja pelo serviço. Qual for a atividade que nós fizermos, ó Deus, que nós possamos em tudo adorar o Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa adoração em forma de música, o nosso canto a Ti. Recebe o nosso louvor ao Senhor nesta noite e som dos nossos corações. Fala conosco, como o Senhor já tem falado. Nós oramos a Ti e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Muito bem. Deus os abençoe. Espero que essa noite Deus possa continuar falando no seu coração. O pessoal me perguntou por que eu vim vestido assim. E eu estava dizendo que é porque é o aniversário da igreja. E lá no interior, lá em Mutum, onde eu fui criado, obrigado, irmão Rony, quando era aniversário da igreja, a gente tinha aquela questão de você ir lá e vestir uma roupa bem legal, talvez a melhor que você tivesse, porque é alegria, né? Então eu falei com ele, disse assim, tira uma foto e manda para o pastor Renê, para ele ver aqui. Mas, irmãos, é um prazer. Vim combinando com a Betel, esse vermelho da Betel, o óculos, vim combinando, tá vendo? Tô aprendendo com meus irmãos aqui, vocês também são assim, né? O Elbert, né? Enfim, mas, irmãos, é um prazer muito grande. Eu não podia deixar de agradecer a Deus e também de partilhar com os irmãos nessa noite essa graça de Deus. Em 60 anos, nós vamos completar daqui uns dias enquanto igreja. Eu queria convidar você para ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto muito conhecido, finalizando ali o Sermão da Montanha, que termina no capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo 6, os versos 25 até o verso 34. O tema que nós estamos abrindo esse mês de aniversário da igreja é Deus está conosco, que é um tema que temos falado desde o nosso último acampamento, desde o ano passado. O pastor Pedro tem trabalhado muito com a gente sobre essa perspectiva. E eu queria convidar os irmãos para refletir comigo sobre Deus estar conosco dentro desse texto tão conhecido entre nós, que é chamado de as necessidades da vida, nas versões mais antigas, as vicissitudes da vida. Então nós vamos ler Mateus capítulo 6, os versos 25 a 34, diz assim, a palavra do Senhor, verso 25 de Mateus capítulo 6. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Obrigado, Senhor, por tua palavra, os nossos corações, que nessa noite o Senhor nos fale, que o Senhor nos ajude, porque a compreensão que temos é que o Senhor está conosco. Então, que nessa noite nos ajude diante de qualquer ansiedade que tivermos, que o Senhor possa nos falar. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus está conosco. Esse tem sido, poderia dizer, até um bordão da nossa igreja, que foi muito forte desde o acampamento passado. E ao refletir essa frase, vem à mente o pastor Pedro, como se ele estivesse falando para a gente. Nos últimos tempos aqui, respondendo não só os desafios de Deus para Betel, mas também as bênçãos, nós temos ouvido do nosso pastor o seguinte: Deus está conosco e aqui ninguém pode ficar para trás. Sempre temos ouvido isso. E nesses 60 anos de vida da nossa igreja, que pode também ser testemunhado por alguns irmãos, entre elas a irmã Isaura, o irmão Eudes, né? Os irmãos que estão aqui há muitos anos na igreja, há mais de 20 anos, a irmã Abigail, né, que por muito tempo pastoreou também aqui a igreja, Neuber, né, que tem uma história diferente com a igreja aqui também. Então, é fato que Deus está conosco, mas na verdade, essa frase que Deus está conosco não é exclusividade da Betel. Lá em Êxodo 4, quando Deus se revela a Moisés, diante da pergunta, quem direi que me enviou? A resposta de Deus foi, diga que eu sou, te enviou. E esse eu sou, ele é muito forte, porque na teologia do Antigo Testamento é um verbo atemporal, é um verbo indeterminado, que pode significar eu sou o que sou, eu era o que era, eu serei o que serei, mas uma tradução melhor, nós poderíamos dizer o seguinte, eu estarei aí no meio de vocês. Se pudéssemos propor uma tradução mais contemporânea desse eu sou, seria essa. Eu estou aí, bem aí, na comunidade de vocês, no meio de vocês, na família de vocês. Então, Deus, irmãos, está conosco. Por outro lado, nós também vivenciamos, atualmente, uma grande pressão que vem das nossas preocupações. Certamente você, nesse momento, está preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, que você nem sabe se vai acontecer ainda. Assim são as preocupações. O texto de Mateus 6, sobre as preocupações, ele faz parte, como disse, do Sermão da Montanha, e inicia, na verdade, no verso 24. Dá uma olhadinha antes no verso 24, quando se fala dos tesouros do céu. Antes de falar sobre as preocupações, se fala dos tesouros do céu, do jejum, da oração, da ajuda aos necessitados, assim por diante. Mas olha o verso 24, do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções encontramos a palavra mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é uma pergunta: a quem nós queremos servir diante das nossas ansiedades? A Deus ou ao dinheiro? Mamon, essa ideia do dinheiro aqui, ela pode significar, para aquele tempo, se usava muito para pensar no dinheiro, no lucro, nas riquezas e nas propriedades. Tudo aquilo que tem preço, tudo aquilo que o ser humano possui, além do corpo e além da vida. Para as pessoas que viviam no Antigo Testamento, e nesse momento aqui de Jesus, tem a ver com essa ideia do mamon,
que eu vou chamar aqui, carinhosamente, de estilo de vida mamônica, para ficar mais fácil para a gente, ok? Uma palavra diferente aqui. Então, servir a dois senhores é dizer o seguinte, é tornar-se servo, escravo de um ou de outro. Ou dedicamos nossa vida a Deus, ou dedicamos nossa vida ao dinheiro, a mamon. E a partir desse contexto é que o Cristo verbaliza. Por isso que eu digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Então o contexto tem a ver com uma questão de dinheiro, de lucro, de finanças. Nós precisamos aqui também, irmãos, falar das preocupações. Então falamos de Deus estar conosco, falamos do contexto, e agora é importante falar das preocupações. É uma marca do nosso século. Tem um psiquiatra chamado Paul Tournier, ele diz em um livro dele chamado Mitos e Neurose, ele começa dizendo assim, o nosso mundo está doente. A nossa sociedade está doente. É uma marca do nosso século. São pensamentos que produzem apreensão, medo, antes de acontecerem. Mesmo o conforto do nosso mundo, a tecnologia, as facilidades da vida, não são capazes de anular as nossas ansiedades, independente da sua faixa etária, independente da sua condição financeira, independente de qualquer coisa. O problema das preocupações é que ela antecipa situações que ainda não ocorreram e que talvez nem venham a acontecer. Nem venham a acontecer. Vale considerar aqui um conselho de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, considerando esses três contextos aqui, primeiro, que Deus está conosco, que Ele está no nosso meio. Segundo, que o problema que quer ser tratado aqui no capítulo 6, a partir do 25, das preocupações com a vida, tem a ver com dinheiro. E que as preocupações da vida são essas antecipações de coisas que a gente nem sabe, mas que nos abalam. A partir disso, eu queria compartilhar com os irmãos, brevemente, 3 desafios que Deus tem para a gente nessa noite. Primeiramente, é que Deus está conosco, então, portanto, nós não precisamos andar ansiosos / preocupados. Se Deus está conosco, não devemos andar ansiosos. Nos últimos 60 anos, muita coisa causou ansiedade nas pessoas. Em 1961, tem a primeira viagem ao espaço. Quem se lembra disso? Já ouviram falar do grande engodo da Lua? Fizeram uma reportagem, publicaram no New York Times, falando que na Lua tinham os marcianos, aquele monte de cor, e era tudo uma mentira, né? Justamente para causar medo nas pessoas. Em 1969, pela primeira vez, um ser humano pousou na Lua. Alguns movimentos sociais também ganharam muito destaque, como, por exemplo, a defesa dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, dirigido por um pastor batista, que ele era pastor, o avô dele era pastor, o pai dele era pastor, o Martin Luther King. Era também advogado, sociólogo, homem de Deus. Às vezes, nós batistas não gostamos muito de falar do Luther King, porque por várias vezes ele foi preso, por várias vezes ficou assim, muito mal visto na sociedade, mas foi um homem de Deus, que trouxe para a gente uma reflexão muito séria. Foi assassinado, tudo na década de 60. Enquanto nossa igreja estava nascendo, essas coisas estavam acontecendo. Na mesma década, o laser foi inventado, que a gente usa para tanta coisa hoje, a informática foi inserida para fins comerciais, além da segunda onda de feminino nos Estados Unidos. Olha que esses temas nós ainda estamos trabalhando hoje. A respeito da religião, na década de 60, 1960, nós temos o Concílio do Vaticano II, na Igreja Católica, que marca uma virada, uma revolução nessa igreja. É uma década também que marcou a transmissão pela TV a cores de algumas notícias, como, por exemplo, a Guerra Fria, o assassinato de J.F. Kennedy e o golpe militar no Brasil. Que quem tinha mais dinheiro podia ver isso a cores. Eu ainda me lembro da televisão preto e branco. Lá em casa, a primeira televisão de casa foi assim, e tinha uma telinha que era vermelha, amarela e azul. Lembra?
Vocês lembram? Colocava assim, ó. Quando tinha assim, Galo e Botafogo, era difícil de assistir. Mas ficava com uma zebrinha assim, né? Mas a primeira televisão de casa, eu lembro, deve ter sido 85, 86, por aí. Eu me lembro disso. Era criança, bem criança. Nesse contexto, então, nasceu no dia 7 de setembro de 1964, a querida Igreja Betel. Diante desse monte de coisa acontecendo, do coração de Deus para o coração de alguns irmãos que abriram suas casas, entre eles o testemunho vivo da irmã Isaura. É muita alegria para a gente. Observe que as preocupações da década de 1960 parecem ser as mesmas de hoje. Aliás, no Eclesiastes nós lemos que não há nada novo debaixo do sol, mas sabemos que a palavra de Deus permanece para sempre, que ela se renova a cada manhã e nos ensina que nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. Apesar de toda ansiedade, Deus está conosco, mas esse texto de Mateus, ele inicia nos versos, entre o 24 e o 34, ele inicia e termina com uma orientação. Não devemos nos preocupar com a nossa vida, porque Deus está conosco. E se Ele está conosco, nós precisamos viver intensamente o que Ele tem nos dado a cada dia, de maneira contente, com contentamento. É sobre estar contente com o que Deus nos deu, de mais precioso, que precisamos de pensar a nossa vida, a nossa família, os nossos irmãos. Então, os recursos materiais, nesse texto, vêm por último. Precisamos entender que a vida é mais importante, que o Senhor tem nos dado a maior riqueza, a vida abundante que foi conquistada lá naquela cruz. E essa vida é a que vence a morte, que é eterna, é a vida de Cristo em nós. Nós poderíamos, por exemplo, perguntar para a irmã Isaura se adiantou preocupar com a viagem do ser humano à Lua. Não adiantou nada. Eu quero até fazer uma brincadeira com a irmã aqui, com todo respeito. As preocupações não fizeram crescer um côvado na vida da irmã. A irmã não cresceu de estatura por conta das preocupações. Nem você, Vilminha. Não é verdade? Ou vocês são pessoas muito despreocupadas. Mas, de fato, nós temos que nos apegar a que a graça é maior que a vida. Lembra de um corinho que a gente canta? É bastante para mim a tua graça. No refrão diz, a tua graça é maior que a vida. Então, que nós possamos esperar que Deus venha, que esteja sempre conosco também, que Ele possa nos abençoar. Amém? Em segundo lugar, Deus está conosco porque nós temos um valor inestimável. Os versos 26 a 32 tratam disso. Há dois senhores que precisamos escolher servir. Quando a gente pensava naquela figura do senhor escravo, o escravo tinha um senhor só. Não tinha dois, era um só. Eu não tinha aquela história, eu vou te emprestar para o meu outro, para você ter um outro senhor, não. Era um só. E na verdade, quem dá sentido ao senhor é o escravo. Bom, mas no texto tem dois senhores. Um deles nos percebe pelo preço e o outro nos percebe pelo valor. E aí eu explico para os irmãos. Preço tem a ver com dinheiro, com riqueza, com propriedade, com bens, com lucro, com dividendos, com EBITDAs altos. Estou aprendendo esse negócio. Dinheiro é aquilo, segundo a Escritura, que a traça e a ferrugem consomem. Essa é a realidade de Mamon. Pessoas que são dirigidas pelo dinheiro, são dirigidas pela fama, pelo poder, pela glória, que a sua vida faz sentido só se tiver esse, como eu diria, o vil metal. Mas a igreja, irmãos, ela não é um negócio. E, biblicamente, igreja não é lugar de lucro. Igreja, somos nós reunidos, pessoas, para adorar a Deus, servindo uns aos outros, por meio da hospitalidade, amor, generosidade e unidade. Lembra alguma coisa para os irmãos isso? Nosso Ragu. Agora, valor é algo inestimável. Existe na filosofia uma teoria dos valores.
chamada axiologia. Axios é a palavra grega para valor. Valor é a morada da nossa alma, que fundamenta a nossa ação ética. Então, as nossas decisões mais profundas, irmãos, elas são baseadas nos valores que temos. E valor não é adjetivo. Adjetivo é se é bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, claro, escuro. São adjetivos. Eu vou adjetivar as pessoas. Valor não. É se você é verdadeiro, honesto, gentil. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, mansidão, temperança. São valores. Valores é que fundamentam as nossas escolhas. Então, o valor é inestimável porque ele dura para sempre, mas ele dura para sempre naquele que nos chama a nos tornar filhos de Deus, no próprio Cristo. Então, no Sermão do Monte, Deus está conosco porque o maior valor que temos é a nossa vida. Olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Duas comparações são colocadas aqui para a gente refletir, dos pássaros e dos lírios. Pássaros não trabalham, não ajuntam riquezas, mas nada lhes falta porque o Pai Celeste tudo provê. Os lírios também demonstram sua fineza, sua delicadeza. Diz o texto que nem Salomão se vestiu da fineza dos lírios, mas eles eram arrancados para aquecer os fornos para a fabricação de pão. Nas palavras de Cristo, nós temos mais valor do que os lírios do campo, do que as aves do céu. Nós somos superiores, diferentes. A palavra grega aqui, diaférete, tem essa ideia. Nós somos diferentes, somos mais dignos. Isso porque ele concedeu a mensagem que é o tesouro do Evangelho, das boas novas, a vasos de barros, como nós, que tendo o ministério da misericórdia, como diz o apóstolo Paulo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Lembra da música do acampamento? Perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso valor nesse sentido, então, enquanto igreja, é inestimável, porque a nossa missão é inestimável. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos para fazer diferença na vida do nosso irmão. E durante esses 60 anos que se passaram, a Betel fez presença na vida de muitos irmãos, de muitas famílias. E hoje nós estamos aqui fazendo parte dessa história, dizendo que Deus está conosco hoje, como esteve desde o primeiro dia que essa igreja começou a acontecer na casa dos nossos queridos irmãos. Que nós possamos, ao longo da vida que o Senhor nos der, testemunhar do valor do Evangelho. Amém? E por último, queria dizer que Deus está conosco e por isso nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Os versos 31 e 32, eles retomam os versos 24 e 25 do texto que lemos e nos faz uma advertência. Não devemos andar ansiosos pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, porque assim é que andam aqueles que têm a experiência de Deus em sua vida. Eles não andam ansiosos porque sabem que Deus os sustenta. Mas o Pai Celeste, Ele sabe do que precisamos. E Ele sabe que sim, nós precisamos dessas coisas, do comer, do vestir, e isso representa hoje também outras coisas da nossa vida, né? Das coisas básicas assim da nossa vida. Mas o primordial é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí, quando lemos esse texto, a gente percebe que se Deus está conosco, nada há de nos faltar. Os pássaros e lírios vivem a partir do contentamento. O problema é que nós insistimos em viver com aquilo que é além do necessário. E se nós insistimos em viver assim, nós estamos mais na vibe do mamon do que da palavra do Evangelho. Não estou querendo dizer, irmão, que você não pode ter uma vida bacana, bonita, confortável, estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que
Se você pode sim ter tudo isso, mas onde que está o seu valor? Se está nisso, aí você está servindo a Mamon. Você está servindo ao dinheiro. Você está servindo a si mesmo. O problema é que nós preferimos viver ansiosos do que contentes. O Senhor da vida, da graça e do valor nos convida a uma vida contente, no lugar de uma vida ansiosa. O ansioso preocupa-se com o que não aconteceu. O contente, ele vive a partir de uma alegria, que é a alegria de Deus na vida dele, que pode ser diferente da minha vida, na sua vida, na vida da irmã, na vida de qualquer um de vocês. Talvez a alegria que Deus coloca na vida de cada irmão é diferente da do outro, mas nós precisamos deixar a nossa ansiedade material pela expectativa da vinda de Cristo e da vida de Cristo em nós, porque o reino de Deus está entre nós. O seu reino é justiça, é presença, é misericórdia. E aí eu queria encerrar trazendo aqui para os irmãos. Hoje eu vim muito inspirado, assim, pensando no pastor Pedro, né? O pastor Pedro gosta muito das Crônicas de Nárnia, e o filme eu queria trazer uma cena do filme que remete ao livro O Príncipe, a Feiticeira e Guarda-Roupa, se não me engano, que é o nome do... É o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Bom, então para quem já assistiu o filme, vai entender muito bem aqui. O leão, né, o Aslan, ele representa o Cristo. Entre os filhos de Adão, que representam a humanidade, um deles, chamado Edmundo, ele cai nas armadilhas, vamos dizer assim, mamônicas, da feiticeira. Ele é atraído por uma comida, o manjar turco, e cegamente se entrega, então, aos favores dessa feiticeira. E nas leis lá de Nárnia, quem da raça humana fosse julgado traidor seria condenado a perder a vida, e este era, então, o caso do Edmundo, que representa a raça humana, um dos filhos de Adão, segundo lá o filme e também o livro. Então, o leão, né, o Aslan, que representa aqui o Cristo, conversa com Edmundo, e um acordo com a feiticeira e seus asquerosos seguidores, ele faz uma proposta: a vida de Aslan pela vida de Edmundo. A vida do rei, a vida do leão pela vida de uma pessoa. Como é narrado no filme, o leão sobe um lugar ermo, e ele, forte, passa a ser maltratado por todos. Bateram nele violentamente, vulgarizaram sua honra. É colocado sobre uma espécie de propiciatório, onde se faziam sacrifícios, e ali, quieto, sem reclamar, entrega sua vida aos malfeitores para dar a vida, para poupar a vida de Edmundo. Se lembra dessa cena? Então, ela é uma alegoria da entrega do filho, mas ao mesmo tempo da nossa redenção. Deus ali, ele é buscado em primeiro lugar, uma vez que a mensagem das boas novas implica que devemos entregar a nossa vida como Cristo se deu aos nossos irmãos. Naquela imagem, o leão se entregou, mas o seu rugido ressoou novamente, porque, como diz uma das antigas músicas, que conhecemos também, mas a morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida. A morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu aguilhão? Ele ressuscitou, Deus está conosco. Então, irmãos, a justiça do Senhor é a nossa justificação, que nos entrega, que nos abençoa. E o resultado dessa busca do reino de Deus em primeiro lugar é sempre a sua justiça e é sempre a cruz. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa que eu tenho aprendido: quanto mais você se entrega a Deus, mais perto da cruz você fica. Eu não estou dizendo só para observar, não. Eu estou dizendo do sofrimento. E observe uma coisa: esse texto a gente sempre pensa que as demais coisas serão acrescentadas, e que as demais coisas são riquezas, honra e glória.
É uma leitura equivocada que fazemos desse texto. Por quê? Porque diz que as demais coisas serão. E se serão não quer dizer que são hoje e agora. Serão no futuro, que pode ser aqui, pode ser no porvir. Se elas serão acrescentadas, não pode ser riquezas, porque se fossem as riquezas por si só, elas seriam as riquezas mamônicas que eu estou chamando aqui. Então não pode ser. Se o Sermão da Montanha é um apelo à simplicidade, é um apelo a uma vida justa, digna, que busca primeiro a Deus, essas demais coisas que serão acrescentadas não podem ser as riquezas, mas pode ser o comer, o vestir e o beber contente para a vida da gente. Então o texto ele enfatiza que tem coisas que são necessárias, que o Pai Celeste sabe disso, e que da mesma maneira que Ele veste a erva do campo, Ele provê também a cada um de nós. Mas essas demais coisas podem ser para a gente aqui os contentamentos da vida. Esse serão acrescentadas, ele vai além, uma vez que Deus está conosco, Ele nos dará no porvir. Então, deste porvir, nós não precisamos estar ansiosos, nós devemos estar alertas e em expectativa e em esperança, para que no tempo de Deus, Ele venha até nós. Por isso, irmãos, nessa noite, queria dizer para a igreja, nossa querida igreja Betel, que Deus Ele está conosco, mas Ele sempre esteve, antes de você nascer, antes dessa igreja nascer, e que o grande desafio que esse texto nos deixa aqui, é de fato, nós nos apegarmos ao Senhor, não deixar que as nossas preocupações venham nos consumir, lembrar que para cada preocupação sempre tem a cruz, lembrar que para cada necessidade sempre tem o Senhor. E se durante esses 60 anos Deus nos sustentou, daqui em diante, Ele há de nos sustentar, a nossa geração e as próximas gerações. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor enche o nosso coração de alegria, de paz, nós possamos depender dEle o tempo todo e buscá-lo mais do que as coisas desse mundo. Amém? Vamos cantar? Vamos agradecer a Deus pelo que tem feito na nossa vida. E talvez nessa noite você chegou aqui muito preocupado. Talvez você chegou aqui sem saber o que fazer. E que Deus possa te dar ajuda, que Deus possa te orientar, que Deus possa ser o seu socorro nesse tempo. Pai amado, muito obrigado pela palavra dessa noite. O Senhor tem sido bondoso conosco. Aqui nós queremos declarar que o Senhor está conosco. Hoje nós estamos aqui para te agradecer pelo mês em que essa igreja foi iniciada. Nós sabemos que primeiramente começou no coração do Senhor e que hoje esses irmãos e irmãs, nós que estamos aqui, nós precisamos e carecemos ser de fato bons dispenseiros da graça do Senhor, no cuidado. E eu sei que temos nos esforçado para isso. Por isso, nessa noite, que o Senhor abençoe a cada família da Betel, a cada irmão. Nós oramos aqui pela vida do pastor Pedro e sua família, que nos conduzem aqui, que o Senhor possa encher o coração deles de sabedoria. Nós oramos também, Senhor, diante do texto que lemos aqui, porque nós temos muitas ansiedades, muitas necessidades, mas no final das contas, o que o Senhor quer nos dar não é dinheiro, nem poder, nem fama, nem glória, mas o Senhor quer nos dar contentamento. O que o Senhor quer nos dar é um porvir. Então, Senhor, nós te esperamos, mas enquanto não chega o grande dia, o dia do Senhor, como diriam os profetas menores, que nós possamos viver mais do que expectativa, é a tua santa presença hoje em nós, porque o Senhor está conosco. Então, Deus, faça-se sempre presente em nossa vida, que nesse momento aqui hoje, nós possamos te sentir, nós possamos te entregar,
e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se então de pé no seu lugar. Vamos cantar essa última canção. Que nosso Deus possa ser adorado através da sua vida, através do seu louvor. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja intensa dor.
eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Coloque a mão no seu coração e vamos receber a bênção do Senhor. Ó Senhor, nós te entregamos tudo e te pedimos que o Senhor possa receber o melhor que nós podemos dar para a tua glória. Essa vida só faz sentido, Senhor, se for vivida na tua presença e para ti, Senhor. Ó Deus, que não apenas nos domingos, mas entre os domingos também, a nossa vida possa refletir a tua glória e que possamos estar na tua presença, Senhor, com indizível alegria, porque tu és digno, tu és merecedor e nós te amamos, como nós te amamos. Ó Senhor, recebe, pois, o nosso culto e que suba diante de ti como um incenso suave, Deus. Faça isso não apenas com o nosso louvor, mas com a nossa vida como expressão de a tua adoração. Oramos no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do teu Santo Espírito seja com todo o povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto, mas não vá embora sem dar pelo menos uns 60 abraços e descer ali para a nossa cantina. Nós temos ali ainda bolo, biscoito, um café gostoso, um chá quentinho. E seja conosco ali também para que a gente possa ainda continuar adorando ao Senhor e desfrutando a companhia um do outro. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo com a graça de Deus. Lembrando dos batismos domingo pela manhã. Até lá.